Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Deus, diga graças a Deus. Olhe para o irmão do seu lado e diz para ele: parabéns pelos seus 80 anos. Aleluia. Reverendo pastor Dionísio, o senhor sabe que é bom demais lhe rever, né? Eu amo a sua vida. Isso aí, vale até em inglês agora. O senhor disse há poucos instantes, e é o título que eu considero o mais elevado entre os homens, quando o senhor disse: eu o tenho como filho, eu lhe tenho como pai, com muito carinho. E estava lembrando quando o rei Jeoás foi visitar Eliseu. Segundo os estudiosos, Eliseu tinha aproximadamente 80 anos. E Jeoás ajoelhou ao lado da cama de Eliseu e disse: meu pai, tu és como exército aparelhado para a batalha. Que Deus abençoe sua vida. E 33 anos pastoreando a igreja em Campo Grande. Parabéns, isto de fato é uma longa história. Que Deus guarde a sua vida, amplie os seus anos e lhe faça viver muito, em nome de Jesus. Missionária Gleice, uma alegria revê-la. Deus abençoe sua vida poderosamente, tá? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os pastores que fazem parte da diretoria desta igreja, os vice-presidentes, secretários, administradores. Deus abençoe ricamente. Eu quero fazer menção do pastor Ivaldo. Uma alegria revê-lo, viu? Lhe tenho assim com muito carinho. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. E os demais, os irmãos que estão conosco online, na transmissão, aqueles que estão aqui no templo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Provoque aí o seu vizinho e diz para ele: que bom que você veio. São 80 anos desta igreja, irmãos. Pastor Dionísio, eu vou ser muito sincero com o senhor. Saí de casa hoje, estava completamente fora de qualquer cogitação. Mas é assim, gente, existem convites que são convites, mas existem situações que são de aliança, são de relacionamento, são de submissão. Alguns anos atrás eu fui escalado para ministrar na convenção geral. Era a primeira vez. Eu estava totalmente inseguro. Eu tinha 21 anos. Era o jubileu de diamante da convenção geral. Era um evento importantíssimo da convenção. E para piorar, eu tive problemas para chegar. Então, se eu já estava inseguro e com medo, com os problemas que eu tive para chegar, eu estava dilacerado. E eu cheguei no Rio Centro muito, como dizem lá no Nordeste, esbaforido. Eu cheguei atrasado, teve um engarrafamento na principal avenida que dava acesso ao Rio Centro. Cheguei de motoboy. Foi uma loucura. E eu entrei no Rio Centro correndo muito, porque o meu horário de ministrar era às 7h30, já era 8 horas, tá? E eu entrei correndo, e quando eu passei por trás do púlpito, o meu pastor desceu e me encontrou, e ele me segurou aqui e fez assim: calma, respira, não sobe assim. Aquilo foi o primeiro freio que eu tomei, e aquele freio foi tão importante, porque me colocou de volta no chão, né? Quando eu subi no púlpito, lá estava toda a diretoria da convenção geral, e quem estava na direção do culto era o pastor Dionísio. E ele me tratou de forma tão paternal, que para mim, um menino de 21 anos, pregando no evento da convenção geral. Quem foram os pregadores? Pastor Thomas Trask, presidente do Conselho Geral das Assembleias de Deus dos Estados Unidos da América. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, o presidente da Convenção Geral do Brasil. Pastor Silas Malafaia,
pastor Idecaso Takayama, assim, os veteranos, e eu menino lá. Por alguma razão Deus me quis lá. Eu precisava ser recebido com paternidade, senão eu não teria conseguido, além dos transtornos todos que eu tive para chegar. E o pastor Dionísio me recebeu com paternidade na direção do culto, e isso marcou. Que Deus o abençoe. Lhe amo. Vamos para a palavra? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3. Eu quero ser sucinto para não estender muito devido ao tempo. Esse é o perfil de culto difícil demais de dirigir, por causa de toda a sua historicidade, de toda a sua estrutura. Mas eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu vejo ali irmãs da União de Mulheres, Deus abençoe, tá? Uma alegria revê-las, que Deus continue guardando. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo de número 3. Diga comigo assim: uma igreja para pertencer. É sobre isto que eu quero falar hoje à noite. Diz o texto: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diga amém. Amém. Quem está com calor, levanta a mão. Sério? Esses dias minha mulher me perguntou, disse assim: eu não sei como é que você aguenta usar paletó num calor desse. Eu disse: interessante. Algumas pessoas pensam que usar paletó, no meu caso, não é uma questão de obrigatoriedade ministerial, da cultura. Começou como cultura, obviamente, mas eu gosto. Se eu pudesse, eu passava o dia de terno, pastor. Dentro de casa eu queria usar terno. Não, eu gosto demais. Eu acho assim Então eu estou com calor, mas o calor não me desconforta. Eu só queria te contar uma coisa. Isso aqui que a gente faz, ó, aumenta o calor, você sabia? Porque você entra em atividade, você agita. Você está trabalhando. Se você der uma relaxada, a tua própria mente está pronta para te adaptar ao ambiente onde você está. Bom? E eu prometo que não vai virar vigília, da minha parte, né? Se o Espírito Santo quiser tornar, aí é por conta dele. Ele patrocina aquilo que ele decide, né? Mas irmãos, nós estamos em 80 anos da igreja e isto não é pouco. É uma história linda. Uma igreja não celebra 80 anos sem o sacrifício de alguém e de alguns. Alguém precisou decidir dar a sua vida pela história da igreja. Irmã Larissa, seu esposo, seu pai, Deus abençoe. Prazer. Alguém precisou suar, alguém precisou abdicar do seu tempo, dos seus sonhos, de alguns dos seus projetos, para que a história da igreja seja construída. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a igreja é um edifício. A Bíblia retrata a igreja como um edifício. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que a igreja é o edifício construído para a morada de Deus, em espírito. No outro texto, Paulo diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, ou seja, ela é a sustentação de tudo que nós conhecemos como ética, princípio, valores. E ela não pode perder isto.
No Antigo Testamento, quando Moisés construiu o tabernáculo, e a palavra hebraica é Shekinah, que durante muito tempo se chamou, ou se disse que Shekinah era glória, mas não, Shekinah é habitação, morada, a morada de Deus em glória. Moisés estabelece o Shekinah no deserto, ou o tabernáculo no deserto, a morada de Deus no deserto, para ser referência para o povo. Desde então, o povo de Israel passa a ser chamado de congregação dos eleitos, Beit Knessia, que é um termo correspondente ao grego eclesia, tirados para fora, povo separado, povo exclusivo, para uso e posse de Deus, para a representação de Deus. E eu ouso lhe dizer, à luz das Sagradas Escrituras, que não há nenhum povo, nenhuma organização, nenhuma instituição autorizada a representar o céu na terra, senão a igreja. A igreja é, não a maior, ela é a única representação do céu na terra, a tal ponto que Jesus diz: tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu, porque a igreja é a agência central de Deus aqui na terra. Deus trata conosco, Deus conta conosco, nós somos povo escolhido, povo separado de Deus aqui na terra, a ponto de Jesus dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele assim: Jesus está aqui. Não, fala com mais gosto: Jesus está aqui. Agora, o que nós encontramos em Mateus capítulo 3 é o ministério de João o Batista. E alguém que já frequentou o seminário teológico, a esta altura já se perguntou o que é que tem a ver esse texto com a igreja, porque João Batista, para começar, não era igreja, afinal de contas a igreja ainda não havia sido estabelecida. Tudo a ver. Eu quero mostrar para o irmão, dentro desse texto de Mateus 3, e se você quisesse deixar sua Bíblia aberta, seria uma riqueza, as características de uma igreja que vale a pena pertencer, as características de uma igreja que representa o céu. E eu quero começar, como faz o próprio texto, com a figura do pastor. Qual é a figura do pastor de uma igreja que representa Deus na terra? Bom, se nós olharmos para João Batista, nós vamos perceber que ele não era um showman. João Batista não era um artista. João Batista não era uma personalidade excêntrica, faraônica, de chegada sob holofotes. O texto apresenta João Batista como um homem comum, porque pastores são pessoas comuns cuidando de coisas incomuns. São homens normais cuidando de coisas espirituais. João Batista, para mim, é a maior figura do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, e a maior figura espiritual entre as duas alianças. Ele é a primeira personificação da igreja na terra, como ela viria a ser. A igreja, obviamente, ainda não estava estabelecida. Mas deixa eu te explicar por quê. E não é por acaso que Jesus diz assim: dentre os nascidos de mulher não nasceu um maior do que ele, do que João Batista. Por quê? Que pregação João Batista fez? Vai aí atrás de um sermão. Qual livro João Batista escreveu? Quais milagres João Batista realizou?
Quais foram os territórios que João Batista fez expandir a pregação do Evangelho? Você não encontra. E Jesus diz que ele é o maior nascido entre os homens. O que tem esse camarada? Filho de Zacarias e Isabel. Zacarias é um sumo sacerdote da turma de Abias, e portanto ele cumpre, isso aqui é uma longa história, não dá para falar agora, mas ele cumpre um horário, ele cumpre uma agenda do sacerdócio. Sua mãe, Isabel, era estéril, e ambos já eram idosos. João era parente de Jesus, o texto diz em Lucas que sua mãe era parenta de Isabel, parenta de Maria. O seu pai, Zacarias, cumpria o turno do sacerdócio no templo, conforme estabelece a regulamentação que Davi organiza para o serviço do santuário. Partindo desse princípio, presta atenção nisso, o lugar de João Batista não era no deserto. O lugar de João Batista era no templo, ele era sacerdote. Ele teria que herdar o cetro ministerial do seu pai, a responsabilidade sacerdotal do seu pai. João Batista precisava estar no templo, sendo treinado para o sacerdócio, e não no deserto. Para falar a verdade, se nós tomarmos ao pé da letra e trouxermos João Batista para o nosso cenário, ele era uma espécie de rebelde. Ele não se submeteu ao padrão religioso de Israel no seu tempo. Por quê? Porque nos dias de João Batista, tanto o sacerdócio quanto o levirato deixaram de ser funções e ofícios espirituais, e havia se tornado cargo político. Era Roma quem designava o sacerdote, era Roma quem controlava a agenda do culto, da religião e da adoração em Jerusalém. E João Batista, olhando para aquilo, não quis se submeter àquele sistema do Império Romano que estava invadindo o ambiente da adoração. Como ele não quis se submeter, ele larga todas as promessas e garantias do sacerdócio e vai para o deserto ser a voz. Diga comigo, a voz. Ele abdicou a posição, o status, porque ser sacerdócio tinha o seu glamour, tinha a sua importância. Ele abdica tudo isso e vai para o deserto. Então presta atenção. Com isto, João não é igreja, porque a igreja ainda não está estabelecida oficialmente. Mas João também não se adequa ao padrão da religião judaica do seu tempo. Então ele está no meio. Ele não é igreja, mas também não é da religião judaica. Eu diria que João é um ponto fora da curva. João é a ponta de um grafite na parede branca. Ele é um gigante nascido na terra dos anões. João é o homem que fecha a porta da dispensação da lei e sai caminhando no corredor da história para abrir a porta da dispensação da graça, porque ele é o preparador do caminho. Ele é o intermediário. Ele é o rompimento do silêncio depois de 400 anos sem Deus levantar profeta. Ele é uma sumidade, ele é um estranho, ele é quase um extraterrestre em meio ao seu povo. Por isso ele não poderia exercer seu ministério no templo. Ele não cabia no templo. Ele não se submeteria à pressão do templo. Então ele vai para o deserto, onde ele será quem ele foi chamado para ser: a voz. Ninguém vai entendê-lo. Ninguém
entende o seu mistério, mas ele tem uma chave. A dispensação da lei encerra ali. A graça vai se manifestar. E João é um trator esteira, preparando a estrada, preparando o caminho. Por quê? Porque atrás de mim vem um do qual eu não sou digno nem de desatar as alparcas. O que João está dizendo é: eu não venho falar por mim, eu não vim construir meu ministério, eu não vim fazer meu nome, eu vim abrir caminho para quem já está vindo atrás de mim. E ele é tão importante que eu não sou digno nem de agachar e desatar as suas sandálias. Ele sim é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou apenas aquele que abre o caminho, eu sou apenas que prepara a chegada. Numa igreja que vale a pena pertencer, o pastor sabe que ele é apenas o preparador, apenas o que representa Jesus. Ele é apenas a figura que Jesus quis levantar para fazer aquilo que ele tem para fazer. Então, quando alguém pergunta para João: quem é você? De onde você veio? O que você quer? Não entendo. Qual é a sua ambição? João diz: eu sou ninguém. Eu sou apenas a voz. Aí vem o segundo elemento de uma igreja para pertencer. A mensagem não é uma voz, é a voz. João é dissonante. João não fala o que querem ouvir. João não está preocupado com o cargo. É como se ele dissesse: eu rompi com o templo em Jerusalém justamente para que o cargo não seja a minha preocupação. A sua questão é cumprir uma missão. Ele tem uma mensagem, porque ele é a voz. Qual é a mensagem que você tem? Metanoia. Diga comigo: metanoia. A pregação de João se resumia a esta palavra: arrependei-vos. A palavra metanoia não é se constranja. A palavra metanoia não é tenha remorso. Não. A palavra metanoia é mude de natureza. Porque arrependimento literalmente é mudar de natureza. É o mesmo processo pelo qual passa a lagarta quando constrói um casulo e fica presa dentro dele. Porque dentro do casulo ela vai morrer. Suas pernas vão cair. A estrutura do seu corpo vai rasgar. Asas vão nascer. Mas enquanto nascem, ela está morta. Porque ela é rasgada, ela é partida ao meio. Ela está vivendo metanoia. E quando termina o processo, ela começa a bater no casulo, de dentro para fora. E o casulo começa a trincar. E quando a primeira casquinha do casulo cai, aparece alguma coisa lá dentro. E não adianta ninguém ajudar. Porque se alguém for lá ajudar a lagarta morta que está virando outra coisa, se alguém ajudar, ela não faz o exercício necessário para a próxima fase. O quebrar o casulo é o mecanismo na natureza para exercitar as asas, criar fibras que vão resistir à próxima fase. Quando o casulo cai, aparece uma linda e colorida borboleta, que já foi lagarta, e ela voa. Pergunta
Pergunte à borboleta se ela aceitaria voltar a ser lagarta. E ela vai olhar para você e vai dizer: está doido? Eu vivi um processo que é irreversível. Eu fui transformado em borboleta. Eu não posso mais voltar a ser lagarta. Não me cabe mais lá. Diferente de um porco, que você pode dar banho com sabonete cremoso, usar um secador para deixá-lo bem sequinho e colocar o seu melhor perfume. E você pode até colocar uma gravatinha borboleta no porquinho lindo e uma luvinha de crochê e soltar ele. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Por quê? Porque um banho não muda a natureza. Um banho muda apenas a carcaça, lava apenas os pelos, limpa por fora, mas metanoia limpa de dentro para fora. Então preste atenção, há processos na vida pelos quais precisamos passar e que Deus não vai nos poupar deles, porque são processos de metanoia. Mas normalmente Deus não te mata nesses processos, Ele te muda. Diz para o seu vizinho: não é para matar, é para mudar. Quem é você? A voz. O que você tem? Uma mensagem. O que você tem a dizer? Metanoia. Muda de natureza. Deixa de ser lagarta. Vira borboleta. Então, Deus usa esses processos para nos tornar a pessoa, o ministro, o obreiro, a figura, o crente que Ele quer nos tornar. Vou repetir, João não era uma figura imponente. O texto diz apenas que ele se vestia de pele de camelo com um cinto, comia mel silvestre, se alimentava de gafanhoto. E eu já vi gente dizendo que gafanhoto era o nome de uma florzinha do deserto. Era não. É gafanhoto mesmo. Um gafanhotão do deserto. Quer ver que você comeria gafanhoto? Quem comeria gafanhoto? Levanta a mão. Muito bem. Quem come camarão? Levanta a mão. Te vira, peão. Os chefes, os grandes cozinheiros dizem: gafanhoto do deserto, frito ou assado, tem mais ou menos o gosto do camarão. Lembra o gosto do camarão. Era disso que João se alimentava. Por quê? Porque ele vai se mantendo. E ele era a voz. Pergunta para o seu vizinho: quem é você nesta casa? Presta atenção, quando você está comprometido demais com a ambição, você perde a condição de ser a voz. Terceira característica desta igreja: todos eram igualmente semelhantes, importantes, todos eram iguais. Capítulo 3, versículo 6 diz que todos eram batizados por ele no Jordão. Quantos? Quem? Não importava a posição social, o nível intelectual. Não tinha carpete vermelho para ninguém. Não se tocava orquestra sinfônica para ninguém. Todos que chegassem lá teriam que se submeter à mesma mensagem, ao mesmo princípio, à mesma palavra, à mesma regra, à mesma voz. Metanoia. Quando nós esquecemos que nós não somos um clube social, nós não somos, sim, enquanto
pessoa jurídica, organização, mas enquanto propósito, missão e chamamento, nós somos um organismo. Ninguém aqui é a cabeça, porque a cabeça da igreja é Cristo. Então cada um tem a sua devida importância, todos são igualmente importantes. Dá um toque no seu vizinho e fala com ele: você é importante na casa de Deus. E uma das coisas que nós temos que aprender é que Deus não hasteia carpete vermelho para ninguém. Ele é Deus. Não, eu não estou falando contra a honra, reconhecimento, porque isso é um princípio bíblico. Mas ninguém se sinta no nível de dizer: todos têm que se curvar a mim, Deus me faz continência. Faz não. Não faz. E foi nisso que Naamã comeu cascalho. Porque ele chegou diante de Eliseu, diante da casa de Eliseu, que Eliseu mesmo nem saiu na porta. E chegou a mensagem lá e disse assim: homem de Deus, o comandante da Síria está aí na porta. Eliseu disse assim: manda ele ir para o Jordão tomar banho. Manda ele mergulhar no Jordão. Naamã revoltou. Eu pensei que ele iria sair, se colocar diante de mim. Interessante, sabe o que é se colocar diante de mim ali? Se colocar diante de mim ali é mais ou menos isso. Pois não, comandante. Naamã estava acostumado com homens que se ajoelhavam. E Eliseu nem vem, manda recado. Quando ele se colocasse diante de mim, ele iria invocar o seu Deus e me curar da lepra. Ele me manda mergulhar no Jordão. Porventura, na Síria não tem rios? Não são Abana e Farpá rios melhores do que o Jordão? Não vou mergulhar não. Aí um servo diz assim: meu pai, você já viajou 600 quilômetros, trouxe ouro, prata, roupa de festa, para dar ao homem de Deus. O que te custa mergulhar? Ia perder a bênção porque pensou que Deus iria fazer continência. Numa igreja onde vale a pena pertencer, todos são membros do corpo e são vistos como tais. Provoca o vizinho e diz para ele: eu também sou membro do corpo. Pastor David Wilkerson, que foi pastor durante muitos anos na Times Square em Nova York e foi considerado profeta do século XX nos Estados Unidos da América, em alguma época foi pastor de uma igreja nobre, riquíssima e elitizada na cidade de Beverly Hills. E ele diz que o seu avô era pastor da zona rural na Pensilvânia. E um dia ele recebeu a visita do seu avô, e o seu avô era um matutão grosso, da roça, não, rural. E o avô dele, pastor, estava no culto, e ele quis honrar o velho avô, com muito medo do que ia acontecer, por causa do perfil do avô, mas ele deu oportunidade para o avô dar uma palavra, e ele disse que o avô dele subiu no púlpito, na igreja nobre, chique, maravilhosa. Quando o avô subiu no púlpito, o velho agachou, desamarrou o cadastro da bota, tirou a bota e colocou em cima da mesa. O Wilkerson disse que pediu para morrer, pediu para o chão abrir e ele descer. Aí o velho colocou a mão dentro da bota e puxou o lastro da bota na mesa e deixou um maço de lama. Ele disse que o povo se assustou e ele pensou: acabou tudo agora. E o velho avô Wilkerson disse para o povo: acabei de ferir com o seu orgulho. Deus me trouxe aqui para arrancar a casca da vossa arrogância.
Numa igreja, para pertencer, o centro é Cristo. Jesus é a figura central. E Ele é glorificado. E não cabe arrogância no ambiente. Então provoca aí seu vizinho e fala assim: desce um pouco mais. Diz para ele assim: quanto mais você desce, mais Jesus aparece. Vamos lá, eu não posso demorar. Quarto lugar, uma igreja para pertencer é uma igreja de conversão. No capítulo 3, versículo 7 a 10, você lê: João sabia que tinha gente que ia no culto que ele dirigia, ouvir sua pregação, não porque gostava dele, nem gostava da igreja, não gostava da liturgia, ia lá para julgar a pregação. Vamos medir esse cara aí, porque vamos ver, o que ele está falando é absurdo. A multidão vinha, mas muita gente vinha não porque queria se converter, vinha para medir o pregador. Aí João olha para os camaradas e presta atenção: não era gentinha não, como diz no Chaves, não era gentalha não, era a cúpula que vinha de Jerusalém, que vinha das regiões adjacentes, líderes de sinagogas, fariseus, saduceus, aquele membro que todo líder movido quer na casa. Aí João olha para os caras e diz assim: bando de cobra venenosa, bando de serpente do deserto, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Irmão, isso é lá pregação para um cara que está pregando no deserto. Produzir frutos dignos de arrependimento. João está dizendo: não preciso do que vocês vão deixar no templo depois do culto, eu estou no deserto. Não morro de fome, porque como gafanhoto engulo mel. Então segura lá, porque o que eu vim para dizer eu vou falar: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Numa igreja, para pertencer, a mensagem é pregada, a palavra é pregada, o evangelho é pregado. Nem todo mundo vai gostar do que vai ouvir, mas vai ser pregado. Não é poético, é profético. Não é romântico, é sacrificial. É o evangelho do Senhor Jesus. E as multidões vinham e se convertiam e se entregavam à pregação. Por quê? Porque quando você prega o evangelho puro é insuportável. Não tem quem resista, não tem quem dê conta. Quando a palavra do evangelho entra, rasga, marca, fere. Quem ouviu o evangelho nunca esquecerá do evangelho. É incrível isso, nunca esquecerá. Há um tempo atrás eu estava pregando em Salvador, no centro de convenções, e quando eu terminei de pregar, que eu fui descendo, um rapaz me pegou pelo braço, disse: vem cá atrás, pastor. E ele me levou atrás da cortina e disse assim: o senhor lembra quando o senhor pregou? Ele falou o tempo. Há X anos atrás, numa cidade chamada Aporá. Eu disse: quanto tempo? Eu não lembro. Lembro que eu preguei nessa cidade. Ele disse: o senhor pregou sobre os 4 gemidos do universo. Eu disse: também não lembro mais. Ele disse: eu era chefe de uma quadrilha de assalto a banco. Nós alugamos uma casa na praça da cidade para assaltar uma agência do Banco do Brasil naquela madrugada.
Enquanto a cruzada estava acontecendo, nós estávamos dentro da casa cheirando cocaína e preparando, porque a ação seria a partir de meia-noite. Quando você falou sobre o gemido do Espírito Santo pelo pecador, eu não suportei. Ele disse: parece que o gemido entrava por debaixo da porta e ecoava dentro de mim. Eu saí, larguei meus colegas na sala. Eles pensaram que eu estava doido. Foi o efeito da cocaína. E eu parti para a praça. Quando você fez o apelo, eu aceitei a Jesus como Salvador da minha alma. Naquela noite, disse ele, a polícia já estava nos acompanhando. Eu fui alvejado com X tiros, não lembro mais a quantidade. Fui para o hospital, fui para a UTI, fiquei algemado na UTI. De lá fui para a cadeia, cumpri pena. E hoje sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Aleluia. O evangelho não volta vazio, ele não cai por terra, porque o Senhor disse: a minha palavra não voltará para mim vazia. Só quem pode dar glória, dar um brado, dar louvores ao nome do Rei. Não vou demorar, não mais. Meu filho já me disse para eu não fazer essas promessas. Mas vamos lá. Uma igreja para pertencer é uma igreja onde Jesus é honrado. Preste atenção, a figura do pastor não é um showman. A pregação é a voz. Todos são igualmente importantes. Uma igreja para pertencer é um lugar de conversão. As pessoas são transformadas mesmo pelo poder do evangelho e acabou, elas são transformadas. Quinto lugar, numa igreja para pertencer, Jesus é honrado. Fala com a pessoa do seu lado: na igreja que você congrega, Jesus é honrado? João Batista está lá no deserto batizando pessoas. Batizando o quê? Mas João está batizando e olhando para a fila. Sabe aquele dia que você termina de pregar, pastor Dionísio, e faz uma fila de gente pedindo oração, e o senhor vai orando por um e olhando para ver se ainda falta, e vai chegando mais gente, e parece que não acaba. Está João batizando e olhando a multidão. De repente João vê um no meio da multidão. Pastor, e ele sabia? Calma lá. Quando aquele que João viu perto, no meio da multidão, chegou e disse assim: vim para ser batizado, João diz assim: não posso lhe batizar. Eu é quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Por que João disse isso? João capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 23. O João Batista, presta atenção, o escritor do Evangelho de João não é o profeta João Batista, são Joãos diferentes, tá bom? Então no Evangelho segundo João, existe o testemunho de João Batista. No capítulo 21, no capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: aquele que me chamou, Deus, e me enviou a batizar, também me disse: quando o Messias chegar, tu saberás. Como? Aquele sobre quem descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer. Por que isso? Porque até então o Espírito Santo não permanecia em ninguém. O Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas no Antigo Testamento: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito fazia o que tinha que fazer e retornava. Agora o Senhor diz a João: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, é ele. João está batizando e está olhando, ele está vendo que tem alguém na fila. O Espírito Santo já estava sobre ele. Quando ele chega, João diz: eu não posso ser batizado por ti. Aí vem a ordem do sacerdotal, porque João é da turma de Abias, Jesus é da tribo de Judá. E dentro dessa perspectiva, no sacerdócio, a tribo de Levi era a autoridade sobre a tribo de Judá. Daí João dizer: não posso ser batizado por ti, porque tu és o Senhor, tu és o Messias. E Jesus diz: não, tem que se cumprir a justiça, o que foi estabelecido tem que ser feito.
João estava honrando a Jesus, reconhecendo a sua superioridade. João está dizendo: não, eu sou apenas a voz, tu és aquele que haveria de vir. Eu não sou digno nem de desatar a tua sandália, não posso. João está honrando a Jesus. Uma igreja que vale a pena pertencer é uma igreja onde Jesus é honrado. O seu nome é sobre todo nome, em todo lugar e em toda parte. Olha o que Paulo diz: de modo que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem, e achado na forma de homem, assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ao longo desses 80 anos, a igreja chegou até aqui porque sua missão é honrar a Cristo. Nós estamos celebrando 80 anos com o propósito de honrar a Cristo pelo que Ele fez. Eu vou concluir. Uma igreja que vale a pena congregar, uma igreja que vale a pena pertencer, é uma igreja onde Jesus está presente. Porque se eu chegar em Campo Grande hoje e disser: pastor Dionísio, eu quero ser batizado aqui, eu estou dizendo: quero me tornar membro aqui. Quando Jesus chega para João e diz: eu vim para ser batizado, Jesus está dizendo: eu reconheço o teu ministério, eu reconheço a autoridade profética que repousa sobre você. Jesus está chancelando o ministério de João Batista. Então eu preciso fazer uma pergunta: na igreja que você congrega, Jesus vai lá? Me lembrei agora de um irmão. Conta-se que era um irmão de pele escura, moreno, negro, ou preto, conforme a sociologia determina chamar. E ele queria congregar numa igreja que era uma igreja racista e preconceituosa. Aquela igreja não gostava de pessoas de pele escura. E ele chegou para o pastor um dia e disse: quero congregar aqui. O pastor disse: rapaz, não dá certo. Outras pessoas já tentaram e não conseguiram. Procura outra igreja. Você sabe que essa igreja aqui não gosta. É difícil. O irmão falou assim: vou orar e Deus vai me fazer congregar aqui. O pastor disse: então ora. Passados uns dias o irmão chegou e voltou e disse: pastor, orei. E aí? Deus falou comigo. O que Deus falou? Deus falou para eu desistir de congregar na sua igreja. Está vendo? Te falei. Não, pastor, mas peraí, ele justificou. Como assim? Ele me disse que também tentou congregar na sua igreja e não conseguiu. Então a minha pergunta é: Jesus congrega aqui? Jesus está aqui? Sua presença é real? A manifestação da sua glória está nesta casa? Aleluia! Uma igreja para pertencer é uma igreja onde Jesus está presente. Eu vou terminar. E duas coisinhas mais. Uma igreja para pertencer é a igreja que o Espírito Santo dirige. Se o Espírito Santo não dirige, não vale a pena pertencer. Quando ele sai da água batismal, desce sobre ele o Espírito. A voz brada. E em seguida o texto diz: então foi Jesus guiado, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Numa igreja genuína, o Espírito Santo é o grande mestre, é o grande guia, diretor, condutor, orientador, maestro, pastor. Ele é a fonte de onde emana toda a direção. Presta atenção, numa igreja para pertencer, o pastor faz planos, a
diretoria aprova, o ministério chancela, a igreja aplaude, mas é o Espírito Santo quem diz: vai ou não vai. Paulo queria ir para a Ásia, Atos 16, e o Espírito Santo não lhe permitiu. Então eu vou te dizer uma coisa: aos 80 anos, quem tem 80 anos aqui, levanta a mão, por favor. Tem irmãos aí com 80 anos? Levanta assim a mão. Tem uma ali, aqui temos outro, aqui em cima tem algum? Lá tem mais. Quando você chega nessa idade, a sensação que você tem é: não tenho que ficar pedindo nada a filho, não tenho que ficar explicando nada, eu tenho 80. E meu pai tem 78. E de vez em quando eu tenho que dizer assim: pai, para que isso? Outro dia eu estou voltando de viagem, desembarquei, estou de carro na estrada indo para casa. Minha sobrinha mandou para mim uma foto do meu pai em cima da casa. Eu telefonei e disse: Deise, passa o telefone para ele aí, minha filha. Aí ele já pegou o telefone rindo. Ele fez assim: me deduraram, né? Falei: o que o senhor está fazendo aí em cima? Pelo amor de Jesus. Não, eu vim consertar aqui que está tendo uma pingueira. Pelo amor de Deus, pai, chama alguém. Mas ele diz assim: ah, você quer que eu não faça nada? Eu estou vivo. Eu sei, mas para ficar vivo é bom não subir na casa. Porque com 80 você diz assim: filho, que me obedeça. E o detalhe, começa a entrar numa fase. Ele deve estar assistindo, eu tenho que falar com comedimento, né, irmão? Entra numa fase de teimosia que não dá ousadia para ser ninguém. A igreja tem 80. Nós não podemos achar que porque temos 80 somos independentes. Jesus ainda é quem dá as diretrizes. É Ele quem escreve a história. É Ele quem assina as determinações. Ninguém assume o comando espiritual da igreja. É o Espírito Santo, seu mestre, seu guia. Ele estabelece, Ele levanta, Ele firma, Ele confirma, Ele perpetua, Ele ampara, Ele patrocina, Ele provê, Ele abençoa. Porque a igreja é do Espírito de Deus. Há muitas igrejas onde o Espírito Santo não age mais. Colocaram ele no porão e disseram: sai daí se precisarmos de ti. E se a gente precisar, a gente avisa. E quando o Espírito Santo vai embora, é uma tragédia. Porque ele é o guia. E eu termino dizendo: uma igreja que vale a pena pertencer é uma igreja onde Deus fala. Nunca tomem decisões sem ouvir Deus. Este é o meu filho amado. A voz bradou do céu. Deus fala. Eu vou repetir: Deus fala. Jó 33,15, Deus fala uma vez e ainda duas, quando os homens não lhe atendem. Fala-lhes a terceira vez, quando caem sobre o sono e adormecem sobre a sua cama. Deus fala. E Ele fala. Ele fala por sonho, Ele fala por visão, Ele levanta profeta, Ele fala de maneira direta, Ele fala de maneira figurada, Ele fala de maneira velada. É preciso estar atento, porque Deus fala. E muitas vezes nós não percebemos o falar e o bradar da sua voz. E quando não percebemos, agimos por conta própria. Mas o Senhor, nesta noite de 80 anos, está declarando: Assembleia de Deus, missões em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor Antônio Dionísio, diretoria, Santo Ministério, é a minha voz quem determina o destino
pé, por favor, quem puder. Existem pessoas conjecturando, organizações conjecturando, pensamentos fluindo, desenhando mapas, alinhando planos, e o Espírito Santo dizendo: eu te trouxe, eu te coloquei, eu te mantive e te manterei. Só permanece debaixo da nuvem, porque os processos são casulos para um novo tempo. E deixa Deus continuar guiando o seu coração, meu pastor. Deixa, porque Deus é extraordinário. Deus fala. Diz para o seu vizinho: Deus fala. E é muito gostoso ouvir a sua voz. Mas se liberte da ideia de que Deus só fala quando o profeta dá uma rajada de línguas. Porque a gente pensa que se o profeta não deu uma rajada de línguas, não foi Deus. Esquece. Tem que bater, dar aquela sapateada, soltar a rajada e gritar: pode ser Deus, mas não tem que ser. Ele fala da forma dele. E eu vou te dizer uma coisa: Deus vai visitá-los, mas vai visitá-los de forma muito discreta. Estejam atentos. Vai falar e vai dar direção. Quando essa direção for dada, ainda que Deus esteja lhe mandando remar contra as ondas, vai, porque Ele manda no mar. Apenas para a fim de ouvir. O futuro desta senhora de 80 anos, quem designará é o Senhor. Ele está vivo e é dono desta causa. Estendo as mãos para cá, por favor. Senhor, nós clamamos em favor do teu filho e ministramos sobre ele. Visita-o. Visita-o com fogo. Faz o fogo queimar todo o seu corpo, células, hormônios, neurônios, ossos, músculos, fibras, medula, os membros superiores e os membros inferiores, todo o sistema de circulação respiratório, sanguíneo, queima, queima, queima. Que a história desta igreja permaneça sendo maestrada pelo Espírito Santo. Que a história desta igreja continue sendo conduzida pelo Espírito Santo. Tebagai bosto e baragai louva. Antuilema antova faste que abaste que andagas. Visita os pastores desta igreja, Senhor. Visita-os. O Senhor conduz a mesa, a cabeceira é tua, e o Senhor designa fins e propósitos. Alotalaias tu vieste que rabagai louva surabahanagastem. Faz a tua obra na vida do teu povo
glorifica o teu nome na vida do teu povo, na tua igreja, no ministério da tua igreja, nas famílias da tua igreja, naqueles que estão online agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Só quem pode dar um aplauso, dar um brado de glórias, grita, ovaciona, glorifica o nome de Jesus. É possível que tenha alguém do seu lado que precise renovar a sua aliança com Jesus. Convide essa pessoa, se ele ou ela desejar vir à frente, venha. Eu sei que não foi uma mensagem evangelística, no sentido de ser uma mensagem de chamamento. Foi uma mensagem direcionada à igreja, mas o Espírito Santo aplica a sua palavra. Veja esse irmão que está aí afastado da igreja, convida ele, convida ela. Se ele desejar vir, venha. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adoro. Quem é a santa? Deus abençoe. Estás aqui, mudando. Tem alguém? O destino. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Acena assim com a mão e me avisa. A igreja canta. A igreja canta. Transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Erga a mão e diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugas lágrimas, restaura os corações. Oh meu Deus, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Erga a mão e diga o nome dele, diga o nome dele. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Erga a mão, igreja, e declare isso. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pastor Dionísio, com a sua permissão, a sua diretoria pediu para mim anunciar que ao término da bênção apostólica não é para ninguém ir embora, é para toda a igreja se dirigir para o estacionamento. Recado entregue. Não sei, pastor. Surpresa.
Amém, vocês ouviram aí, eu não sei o que é que tem para lá, mas quando alguém convida é porque tem alguma coisa, né? Tem algo, né? Olha, eu quero agradecer a Deus, eu não vou falar mais nada, eu escrevi umas 3 ou 4 folhas, imagina que fosse falar isso. Mas eu agradeço a cada um de vocês, as crianças, os adolescentes, os jovens, as irmãs, os obreiros, diácono, presbítero, evangelista, pastor, diaconisa, missionário, missionária, a todos vocês. Se nós chegamos aonde chegamos, graças a Deus e a vocês que colaboraram, que ajudaram, contribuíram para estarmos aqui. Agradeço a Deus por esse momento. Agradeço a minha companheira, minha esposa, a quem Deus me deu, me presenteou, me dando essa joia. Sem ela, os irmãos sabem como é que eu estou. Imagine como que eu estaria. Mas Deus é tão bom, tem aquele hino que diz: Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Olha, é tão bom que me deu uma menina linda, bonita. Não é, amor? Quero agradecer aos pastores, dirigentes de congregações, aos pastores supervisores, pastor Moacir, pastor Jorge, pastor Gerson, pastor Leonel, pastor Paulo, pastor Aciel, pastor Roberto Carlos, pastor, aleluia, Ivaldo, pastor Elias, pastor Nilton Rocha, o homem da lagosta, pastor Hermeson do Amaral, pastor Francimildo, a família, o ministério, o setor que Deus tem confiado a cada um deles. Abençoa também o pastor, o que botou aqui, Marco Mariano, o Sandro e também o William. Vou chegar lá, calma, step by step. Vou chegar lá, meu amor, calma. Então, esses irmãos, a família, o lar, o ministério. Pastor Ivanaldo, pastor Josuel, pastor Julinei, pastor Marcos e pastor Ari, né? Eli. A todos eles, eu peço que a igreja dê aplauda a esses homens. Graças a Deus e a eles é que nós estamos aqui. Aos departamentos de jovem, o Marco, de adolescente, o Paulo, das crianças, a Alice e a irmã Elisângela, a capelania, o Rodrigo, a missão, o pastor Moisés, e as irmãs, a Beth Félix. Beth, você está aí ainda? Minha filha, você já me perdoou? Não perdoa? Então tu não sai daqui enquanto não perdoa não, tá? Senão... A Beth, no dia D, eu não pude ir. Pedi ao meu amigo, pastor Elias, o dia que eu orei tanto para acontecer, do casamento dela. Mas, vamos dizer, 1, 2, 3. Irmã Elizabeth. Parabéns. Parabéns. Cadê o Jaime? Jaime. Ele e ela. O parabéns para os dois, tá? Ah, obrigado, tá legal. Aqui é o quê? Tijuca 2. Ali é o quê? Setor 12. Hein? Então, 80 anos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Deus abençoe. Um cara que eu não devo... Hein? Setor 10, pastor Ivanaldo. Uma pessoa que eu não posso esquecer. João Carlos. Cadê você, João Carlos? Cadê? Está correndo? Não corre não, meu filho. Tu já passou dos 60. Cuidado, vai devagar. Devagar em inglês. Slow, né? Slow. Ia falar besteira. Mas vai devagar, tá, meu filho? João Carlos me acompanha há 40 anos. Eu falei o Ivaldo? Falei, tá bom. A todos vocês. Deus abençoe. Ore pelo irmão Dionísio.
Pastor Jacques, pelo amor, como é que eu cometo um erro desse, um pecado desse tamanho? Pastor Jacques é um grande servo de Deus. Miguel, pastor Miguel. Pastor Jacques, ele foi me visitar, eu estava internado no CTI. Rapaz, esse homem chegou lá, na cama do hospital, dobrou o joelho ali no chão, chorou comigo. Rapaz, eu quase disse para ele, amor maior do que esse. Pastor Jacques, Deus continue lhe abençoando, o senhor, a sua esposa, a sua família. E ele fez a tela dos 80 anos da Assembleia de Deus. Cadê? Onde está? O povo está vendo? Então depois eu vejo. Então, mas ao pastor Jorge que ensaiou, ao Marco e ao Emerson que conduziu, a Marilda. Marilda, acho que esses dias ela nem ia em casa mais. Hoje ela andou 300 quilômetros aqui na igreja, não sei como. Calma, devagar. A Marilda, o Eduardo. Deus abençoe a vocês, a família. Né? O pessoal do ACOM, a mídia. A todos. Quantos querem agradecer a cantora? O pastor Brandão. A orquestra, parabéns à orquestra. O pastor Ivanaldo. Toda festa nós vamos ter a orquestra geral. Um coral geral. Amém? Quem? Pede quem, meu amor? Coloca aí o vídeo, meus amados. Dos pastores, das pastoras. Eu estou sendo julgado porque um dia eu falei na igreja, no ministério. Assim, eu queria trocar a nomenclatura de missionário para pastora. Quase me excluíram. Duas pessoas se reconciliando com Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Glauber, Deus abençoe. Você e a sua esposa, Deus abençoe. Sou Vicente Guedes Duarte, 57 a 65, 72 e 73. São Carlos, 1966 a 1970. Pastor Ângelo Secom, 72 a 77 e também 78. Pastor Eliseu Feitosa, 1970 a 72. Pastor Jairo Bartolomeu, 73 a 1977. Louvamos a Deus pelo vida desses homens. Abnegado, servo do Senhor. Pastor Hilário Colonhese, 79 a 1986. Pastor José Barbosa, 1986 a 1991. E o nosso pastor Antônio Dionísio da Silva, desde 6 de junho de 1991 até o dia de hoje, glorificamos a Deus. Amém? Vamos orar agradecido a Deus por Deus ter nos dado essa oportunidade. Daqui a 10 anos, 90 anos, quem estiver aqui vai dar glória a Deus e aleluia, né? Amém? Cadê aqui o pastor Emerson? Ivaldo? Ora aqui, meu filho. Eu errei o nome do irmão aqui. A placa do pastor Barbosa está com a gente. É que não houve quem veio pegar. Ora, meu filho, agradece aí. Graças. Amém. Vamos ficar em pé, fazer oração. Louvamos a Deus por fazer parte dessa história. Justamente com o nosso pastor, o pastor Dionísio. E tantos outros companheiros e amigos que estão aqui. Amém? Você também faz parte dessa história. Deus eterno.
te louvamos por esta grande festa. Eu sei que o Senhor recebeu, o Senhor acompanhou cada esforço de cada irmão, de cada irmã, para que essa grande festa acontecesse. E aconteceu, para a honra e para a glória do teu nome. Te louvamos pela vida da cantora e do nosso pregador. E te louvamos de todo o nosso coração pela vida do pastor desta igreja, pastor Dionísio, bem como da sua esposa, missionária Gleice, e todo o ministério, e toda a igreja. E fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um, não só hoje, mas para sempre. Pessoal, a surpresa ali do lado esquerdo, ali no estacionamento. Pessoal, por favor.